Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na tiragem de hoje a gente vai ver se vale a pena insistir nessa situação ou é melhor partir para o novo. Vamos ter três opções da tiragem de hoje. Vou tirar aqui as opções para vocês. Opção número 1, opção número 2 e opção número 3. Vamos ver. Vou aqui tirar as duas opções, né? Tanto você indo para o novo, quanto você insistindo, o que vai acontecer, para ver as variáveis. No final a gente vai ver um panorama mais geral, tá bom? Opção número 1, 2 ou 3, respira fundo, mentaliza, se concentra. Pergunta para o universo, é melhor insistir nessa situação ou partir para o novo? Sempre vai vendo se tá ressoando ou não com essa situação, tá bom? Porque caso não esteja, você pode até olhar outro montinho, ficar super à vontade. Se precisar, pausa o vídeo, porque a gente já vai começar. Bora lá então, para quem se conectou com a opção número 1. Vamos ver. Vale a pena insistir nessa situação ou partir para o novo? Vamos ver. Insistir nessa situação. O que acontece se você insistir nessa situação? Rainha de paus e rei de espadas. O que acontece se você parte para o novo? Monte número 1. A gente vai aprofundando com outras cartas, tá, pessoal? Então, vamos ficando aí até o final. Bom, por enquanto, eu acho que partir pro novo tá até um pouco melhor, porque a gente tem um arcano maior, os arcanos maiores, aí no arcano maior positivo, né, que é a carta da força. Então, pra mim, isso tem peso na leitura. Porém, dos dois lados aqui vieram coisas positivas, tá? Então, assim, se você insistir nessa situação, eu vejo que, primeiro, você é muito inteligente. A gente tem o Rei de Espadas e a Rainha de Espadas, que são as figuras de mais, assim, intelecto que existe aqui dentro do tarô, né? Então, a gente tem isso nas duas partes. Ou seja, se a sua questão aí tem a ver com estudo, com aprendizado, com escolhas inteligentes, estratégias, eu digo para você que em qualquer um dos lados esse aspecto vai estar muito bem desenvolvido, tá? Talvez um pouco mais desenvolvido na questão de você insistir, né? Mas, assim, nas duas partes está ótima essa questão. Então, eu vejo o intelecto aqui, um aprendizado, eu vejo as coisas acontecendo, você aprendendo, você entendendo, racionalizando, sabe? Eu vejo aqui, se você insistir, você tende a conseguir coisas boas com determinação, obstinação, positividade, alegria, tá? Então, existe aqui uma energia de magnetismo. E se você partir para o novo, talvez você encontre uma situação que possa até ser um pouco mais difícil, né, do que a situação atual, porém que vai te fortalecer mais, né? Então, aquela coisa que te agrega mais, que te soma mais, mas que pode ser difícil por conta da carta da força mesmo. Que vai falar de você sendo forte, de você tendo que segurar a barra, controlar seus impulsos, sabe? Fazer escolhas assertivas, mas de repente sua energia sendo melhor canalizada ainda do que você insistindo nessa situação, tá bom? Vamos ver um pouco mais. Se você aqui insistir na situação, motivo número 1. Se você insistir, felicidade e sucesso, indo e vindo. Um pouco mais. E se você partir para o novo, motivo número 1. Vamos ver. Increase, exatamente. E conflito. Exatamente, pessoal. Se você quer facilidade, ficar mais feliz, mais alegre, eu acho que insistir vai trazer mais isso, sabe? Porque a gente tem, além da Rainha de Paus, a gente tem aqui felicidade e sucesso. Que traz uma energia positiva, uma energia assim, de alegria, uma energia de dar risada, sabe? De se sentir aí confiante no que tá fazendo. Só que tem uma coisa assim de você meio que em cima do muro, sabe? As coisas não progredindo tanto. Então eu diria que é um caminho até mais feliz. Porém, é um caminho que de repente você não sente tanto aquela coisa da evolução, sabe? Você sente que você tá aparando arestas, você sente assim que você de alguma forma tá fazendo mais do mesmo, que as coisas não estão mudando tanto, que você dá um passo para frente, depois outro passo para trás, sabe? Uma energia assim. Agora aqui,
Se você partir para o novo, um caminho novo se abre, né? É como se as coisas evoluíssem aqui para você, é como se você pudesse encontrar novas situações, algo diferente mesmo, no sentido assim, de algo mais evoluído, né? Mas é algo mais difícil, conflito, né? Exatamente. É o que vai trazer essa energia de conflito. Eu até sinto que, se você insiste, você tem essa energia aí de confiança, porque você pode estar em uma coisa que é fácil para você fazer, sabe? Que você já domina bem, que para você faz bem, assim, então você consegue se destacar nisso daqui. Talvez se você partir para o novo, você não se destaca mais tanto, mas você aprende mais, você evolui mais, sabe? Por mais que tenha mais conflito, e você começa a se aprimorar de uma forma melhor. Então é isso que eu tô vendo aqui, e realmente, pessoal, a escolha de vocês é algo muito assim, não tem um melhor e um pior, né? Cada um vai ter o que busca, o que deseja, o que prefere. Um pouco mais, pessoal. Então, se você insiste nessa situação, motivo número 1. O sol. Aqui tem muita alegria, muita felicidade. Aqui tem risada, você se sentindo bem, confiante, positivo ou positiva, né? Otimista. Mas, assim, de novo, zona de conforto, né? A carta da casa. É algo que você se acostuma, algo que tá acomodado, é algo que de alguma forma não evolui tanto, continua do jeito que tá. Tanto os ônus quanto os bônus, né? Vamos ver aqui. E se você parte para o novo, montinho número 1? Temos aqui a cruz e o caixão. Esse novo aqui também não vai ficar novo para sempre. Pelo que eu tô vendo, você tem essa coisa da superação, né? Então tem uma sofrência que eu não vou mentir, pessoal. Parece que o novo é mais difícil. É mais difícil, mas você consegue superar. Mas você tem que ser forte, você tem que batalhar, você tem que ser bem guerreiro ou guerreira, né? Mas você obtém aqui uma superação, uma vitória. Só que esse novo também não fica pra sempre, não. A carta do caixão me mostra que logo mais você também finaliza. Você busca outro novo, outra coisa, sabe? Então, puxa, eu consegui aqui o que eu queria trabalhar nessa situação, eu consegui me aprimorar no que eu queria, evoluir no que eu queria. Agora, vou pro próximo, sabe? Vou pro próximo desafio, vou para outra coisa, vou para novos ares, tá? O que o universo tem a dizer aqui, então, sobre a situação? Pontinho número 1. Deve insistir ou partir pro novo. Pontinho número 1. Aqui a gente veio com 10 de paus. 10 de copas, eita! E a justiça. Bom, aqui é aconselhamento do universo, da espiritualidade. Você fica à vontade com o seu livre-arbítrio para seguir ou não. Talvez esse ciclo atual já deu o que tinha que dar. Não é questão de que ele é ruim, que ele é negativo, não. Às vezes um ciclo termina, mas ele pode ser muito bom, você pode levar boas memórias, coisas positivas, tá? Então vai bem de ser o seu montinho, porque aqui não é um ciclo negativo, né? É um ciclo que tem suas coisas positivas aqui. Inclusive, a gente tem 10 copas no meio. São 2 cartas de finalização, 10 e 10, tá? Então aqui tá falando que é hora de finalizar, que tá no final, que esse ciclo realmente já está no final. Porque começa a se tornar cansativo o 10 de paus. Porque você começa a ver que não é, sabe, que já tá terminando, que já tá estafado, sabe? Que já não tá tendo progresso, que você já fez tudo o que tinha que fazer, já deu tudo o que tinha que dar. Então, por mais que você possa ter boas memórias, o 10 de copas, e possa ser um final feliz, digamos assim, nesse final de ciclo, a justiça fala, assim, sobre realmente o momento em que tudo se alinha para você começar outro ciclo, sabe? E continuar evoluindo e continuar aparando suas situações. A justiça também pode falar de karma, então quem acredita em karma, de repente esse ciclo meio kármico, né, o 10 de paus também, já acabou, né? Aí tá na hora de vencer outro karma, vencer outro desafio, vencer outra situação, evoluir mais sua alma. Sabe? Então, a justiça pode falar que você já aprendeu o que tinha que aprender nesse ciclo. E por isso que talvez, por mais que seja um ciclo positivo, que você se sente confortável, feliz, talvez você tá sentindo um cansaço disso, sabe? Acho que parece que já deu o que tinha que dar. E talvez seja mesmo, sabe? Então, pela espiritualidade, pelo universo, você pode tomar uma decisão que para você vai ser melhor, tá bom? Talvez esse ciclo, mais cedo ou mais tarde, vai realmente finalizar. Vai ter que ficar para trás pro próximo aprendizado chegar, tá? E isso é uma coisa assim que talvez agora você tenha algum controle, talvez futuramente você já não tenha tanto controle, vai ter que acontecer de qualquer jeito, mas você vai dar conta, tá? Isso é uma coisa importante de falar, porque às vezes vocês podem temer
o próximo ciclo, nossa, o próximo ciclo vai ser difícil, vai ter conflito, vou ter que ser forte, mas você dá conta. Você é inteligente, você vai ter o aprendizado, vai ser necessário para sua evolução. E outra, é um ciclo que termina também, né? Então, um ciclo mais difícil, o próximo, eu diria que sim. Porém, é um ciclo que termina também, né? E com aquele gostinho de vitória, de que, nossa, eu era mais forte do que imaginava. Tá bom? Então é isso, pessoal. Lembrando que leitura coletiva, veja se essa não ressoa com você. Espero que tenha gostado, ressoado. Gratidão pela presença. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Vamos agora para quem se conectou com o monte número 2. A opção aqui da montanha. Vamos ver. Bom, vamos ver então primeiro se você insistir nesse ciclo, montinho número 2. Se o montinho 2 insiste nesse ciclo, nessa situação. Montinho número 2 insistir nessa situação. Vamos ver. A gente tem a Rainha de Paus e a Rainha de Espadas. A Rainha de Paus também veio no montinho número 1, tá? Então, quem ficou em dúvida, fica super à vontade para dar uma olhada. E se meu montinho número 2 partir para o novo, montinho número 2 partir para o novo. Vamos lá. Pajem de Paus e 8 de Espadas. Ok. Bom, pessoal, aqui por enquanto tá 6 por meia dúzia, digamos assim. A gente não tem um lado que tá na frente, mas a gente vai tirar mais cartas ainda. A gente vai chegar numa resposta até o final da leitura, tá? Mas assim, o que eu vejo é que você tá mais, digamos, acostumada com os desafios do ciclo que você tá agora, né? Então, esse insistir, na verdade, parece que você já teve toda uma jornada, já teve várias coisas que você já vivenciou, porque a gente tem duas rainhas aqui, independente, tá, do seu gênero, aqui tá falando de maturidade. Então, você tem mais experiência nisso, você sabe o que você tá fazendo, você sabe onde você tá mexendo, né? Você tem os dados para analisar de forma racional, e você é muito inteligente, você é uma pessoa determinada, uma pessoa proativa, uma pessoa corajosa, mas assim, você tem mais informações, você tem mais dados, então é como se você estivesse mais na sua zona, sabe? Enquanto pro novo, gente, pausa, você vai, como se você fosse criança de novo, tá aprendendo de novo, tá recomeçando de novo, gente, pausa. Então, existe aquela empolgação do novo, que às vezes no antigo já foram os desafios, já viu muita coisa repetida, né? E aí no novo tem mais empolgação, tem mais animação, mas ao mesmo tempo tem mais imaturidade, imprudência, falta de noção de o que deve ser feito ou não. E muito medo também, muito de espadas. Então, eu vejo essa insegurança, né, no novo ciclo, exatamente porque você não sabe direito onde você está entrando, o que você está fazendo, quais são os dados, quais são as informações. Então, tem esse gostinho de novidade, de aventura, mas ao mesmo tempo tem muito medo, muita insegurança aqui. E são medos imaginários, tá, no geral, porque é o naipe de espadas. Então, vai falar muito da mente, né? A mente criando cenários, a mente com medo, uma timidez, de repente, tá? Vamos ver um pouco mais. Vamos ver se você insiste nesse ciclo, montinho número 2. Medo. Ah, tá. E jogando pelo seguro. É aquilo, né? Você também tem medo, então você deve ser uma pessoa que tem bastante medo mesmo. Só que assim, engraçado, porque a gente tem uma rainha de paus e um pajem de paus, né? Duas figuras da coxa de paus. Então talvez você seja uma pessoa corajosa, mas que não está na sua energia essencial, sabe? Na sua essência. Aqui eu vou fazer uma coisa diferente, pessoal. Assim que eu terminar de tirar essa parte, pra quem quiser e quem quiser pular também fica à vontade, pra quem sente esse medo, eu vou ver se tá algum chakra de vocês que tá precisando de uma ajuda, tá? E aí qualquer coisa eu vou fazer uma harmonizada aqui, meio que geral pra esse montinho, porque apareceu uma energia contraditória, né? Você tem uma essência corajosa, positiva, otimista, mas você tá vibrando no medo. Então talvez você esteja com alguma questão aí, tá? Ou pode ser outra coisa, né, gente? Às vezes pode ser uma energia, às vezes pode ser algo psicológico, psiquiátrico. Então, oráculos não fazem diagnóstico médico. Se é o caso, você tem que procurar uma ajuda médica. Eu vejo que no negócio de você insistir, você também tem medo, mas você tem mais uma zona de segurança, né? Ó, jogando pelo seguro. Então, eu sei que é mais ou menos desse jeito, né? Então, você, de repente, não arrisca tanto,
não inova tanto, por mais que possam ter coisas que possam mexer com a sua criatividade, mas a impressão que dá é que você não quer inovar, você quer se manter mesmo na zona de segurança, né? Vamos ver um pouco mais. Se você partir para o novo montinho número 2. Aqui você se destaca mais, tá? Nesse insistir nessa situação. Se destaca mais no sentido assim inicial, pelo menos, né? Depois aí pode ser que aqui você cresça, amadureça, né? Nesse sentido também dessa situação. Ó, status quo e energia fragmentada. Aqui tem algo muito complicado nesse novo também. É uma energia assim de que pode mexer com muitos gatilhos seus, muita coisa do seu passado. Você pode ter a sensação status quo, ó, que nada mudou, sabe? Então, inicialmente, poxa, tô empolgado, empolgada, tô mais sem noção, digamos assim, vivendo uma aventura. Só que depois você começa a ver que também tem aspectos que podem despertar medo, insegurança. Então, poxa, nada mudou. Acontece que é a mesma coisa, ou muito parecida, uma energia que parece que está vindo do passado. Então, parece que talvez tenha alguma coisa em você que você precisa curar. E talvez seja uma questão de medo interno, viu, pessoal? Em alguns casos aqui, talvez por histórico de vida, situações que você passou, talvez você tá tendo muitos medos, tanto na situação atual quanto numa situação futura, mas algo que esteja vindo de você, tá? Ou seja, não das situações. Talvez você enxergue que, nossa, o ciclo está se repetindo, as situações estão se repetindo, mas na verdade talvez é o sentimento que você tem, talvez esteja se repetindo, mas é por causa de algo seu, entendeu? Porque o Oito de Espadas também pode falar de trauma. Então, algumas pessoas aqui carregam traumas, carregam dificuldades, carregam situações. Deixa eu ver aqui. Pontinho número 2. Tá com algum chakra que precisa ser trabalhado aqui? Que chakra que seria? Vamos ver. Chakra do coração, né? Tá. Primeiro eu vou limpar o seu chakra, tá? Limpar o chakra aqui do pontinho número 2, do coração. Limpar todo mundo que tá mentalizando agora, respira fundo, peça aí. O chakra do coração, pessoal, é um chakra que ele tem relação com sentimentos, tá? Então, tem muito a ver com a questão do medo mesmo, da insegurança, né? O chakra do coração também acaba trabalhando na questão da empatia, da sensibilidade, do amor. Então, quando você tá desregulado, esse chakra, pode ocorrer de você só conseguir ver os seus problemas, não enxergar que os outros também são humanos, também estão sentindo essas coisas, né? Assim como pode ser o contrário também, você acabar se doando excessivamente para os outros, acabar não conseguindo olhar para suas necessidades, sabe? Então, o chakra do coração desregulado, ele pode sim despertar esses sentimentos de medo, de insegurança, né? Porque a energia aí que. Então, uma energia boa para se trabalhar, a energia do amor, a energia da compaixão, da sensibilidade, do cuidado, autocuidado, sabe? De você amar as pessoas, né? Porque o amor ele é ao contrário do medo. Quando você tem medo das situações, das coisas, é porque você sente que tem algum perigo ali, né? E o amor ele tira, né, esse temor de repente, tá? Vamos ver. Gente, é só quando parar de girar, tá? Então, limpeza aqui do chakra do coração no montinho número 2. Seria até bom pegar um. Ó, quartzo verde, tá, pessoal? É bom pra chakra do coração. Tá, agora eu vou alinhar e equilibrar o chakra de quem tá aqui assistindo essa mesa, que tá mentalizando isso, desejando isso, tá? Vou equilibrar e alinhar o chakra do coração de quem tá aqui nessa mesa. E pra quem tem quartzo verde aí, quiser colocar embaixo do travesseiro, carregar, tá? Fica à vontade. O chakra do montinho número 2 tá alinhado em essência, sim? Então, beleza. Pessoal, vamos lá. Continuar essa leitura, né? Após pausas e vamos tirar mais cartinhas. Montinho número 2. O que acontece se você insistir nessa situação? Chave e
Foi-se. Então você vai saber o que cortar, o que não cortar, o que fazer, o que não fazer. É isso, você tem respostas aqui nesse montinho número 2, né? Insistir. Você sabe até onde você vai, até onde você não vai, você sabe a resposta. Então, vai adiantar alguma coisa insistir? Vai continuar na mesma, né? Talvez você já tenha umas respostas aí, você já tenha algumas informações sobre isso. E se você partir para o novo montinho número 2? A mulher e as estrelas. Um novo aqui promete um processo de cura, de você conseguindo se ver mais, né? Com mais empoderamento. Com mais empoderamento, assim, com mais amor, com mais cuidado, com mais cura, tá? Então, eu vejo assim que o ciclo novo pode ser um momento em que você começa a olhar mais para você, né? Para suas dores, para os seus traumas, para o que você tem que curar. Talvez você perceba exatamente o que eu tô falando também. Talvez até por eu ter falado que, não é o ciclo que tá se repetindo, é o sentimento que tá se repetindo, sabe? E aí você começa a trabalhar aqui na sua cura, na sua situação, a partir de uma mudança de ciclo. Uma que o universo tem a dizer pra você. Pro montinho número 2, é melhor insistir nessa situação ou partir pro novo? Temos enforcado, 9 de ouros e temperança. Olha, pessoal, por enquanto, a orientação do universo é pra você esperar, tá? Ter paciência, temperança, ou seja, não insistir, não ficar insistindo, mas sabe assim, não sair completamente desse ciclo ainda, né, pra ir em direção ao novo. Porque a gente tem também o enforcado. O enforcado também fala pra você, ó, segura a barra um pouco, mesmo que seja enrolar um pouco, sabe? Não tá falando pra você botar a força total nesse ciclo atual, talvez um pouco como você já tá fazendo, aguardar aqui novas informações, novas oportunidades, novas situações, mas desde já ir trabalhando aqui o 9 de ouros, né? Sua autoestima, seu autocuidado, a sua prosperidade, sua satisfação com quem você é, né? Com o que você tá fazendo, vivenciar o momento presente, vivenciar as alegrias da vida, a fartura da vida, a abundância da vida, né? Então, assim, ativar isso. Não se veja como uma vítima do mundo, das coisas, uma pessoa que não tem oportunidade. Não se veja assim, tá? Enforcado. Você pode estar vendo as coisas de uma forma invertida, né? Como eu falei antes, de repente por traumas, por coisas assim, tá enxergando uma realidade que não existe, uma realidade em que você é incapaz, uma realidade em que as coisas não acontecem pra você, não é desse jeito, tá? Então aqui, ó, ativar aí essa prosperidade em você já, ou se ver como uma pessoa merecedora, uma pessoa que tem conquistas, uma pessoa que obteve bons resultados, de repente trabalhar aí nessa cura interior, tá bom? E esperar aí as novas oportunidades surgirem, porque elas vão surgir, tá? Então assim, por enquanto eu vejo, não, aqui não tá falando pra você insistir, mas para você esperar. Se é uma situação que envolve outra pessoa, até esperar para ver se a pessoa não começa a agir mais, sabe? Então, se você tá agindo muito, tá fazendo muito, não tá dando em nada, espera. Às vezes a pessoa, ela tá passando por alguma coisa, e aí quando você dá uma relaxada, ela começa a agir mais, ou a situação começa a desenrolar melhor quando você começa a focar em você, sabe? Então, se priorize aqui, tá? Monte número 2. Se priorize. Não tá falando pra você finalizar o ciclo por enquanto, mas também não colocar toda essa energia aqui, insistir, no sentido assim, eu vou fazer acontecer. Não, sabe? Trabalhe em você em primeiro lugar e vai fazendo as coisas com calma, tá? É isso, pessoal. Lembrando que a leitura é coletiva. Veja se isso não ressoa com você. Espero que tenha gostado, ressoado. Gratidão pela presença. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Vamos agora para quem se conectou com o montinho número 3. A opção do dragão. Vamos ver. O que acontece se você insistir nessa situação, monte número 3? Nossa, 9 de paus e a torre. O que acontece se você partir para o novo, monte número 3?
A Lua e o As de Copas. Eita. Olha, pessoal, por enquanto, as duas partes tá com uma energia meio negativa, né? Que são, eu vejo muito pelos arcanos maiores. A Lua e a Torre são duas energias de tristeza, né? De decepção, enfim, melancolia. Só que eu vejo que aqui o caminho novo tá bem melhor, tá? Eu já vou explicar por quê. Mas assim, a sua energia precisa mudar. Você precisa tranquilizar o coração, você precisa trabalhar aí seus sentimentos para se sentir bem, tá? Porque o que eu tô enxergando, pessoal? Eu vejo que o ciclo atual, insistir, tá péssimo. Eu vejo que você pode já estar insistindo há um tempo, né? A gente tem o 9 de paus, que é aquela carta da resiliência, né? Aquela carta assim de não desistir, de continuar, mesmo suportando tudo. Só que assim, pessoal, a torre é uma coisa assim, que se você não finalizar isso, não parar, a espiritualidade vai terminar por você, tá? Vai acabar essa situação por você. E não pense com você pode se decepcionar, ficar com as expectativas quebradas, triste, muito mal, porque finalizou e você insistiu tanto. Mas saiba que é um livramento. Porque isso daqui, gente, e aqui, sabe, aos poucos, você ficar tão cansado ou cansada, você vai chegar numa exaustão aqui. Então é bom que às vezes as coisas, né, não sejam como você quer, no sentido assim de que às vezes não é algo bom pra você, entende? Algo que você insiste, que você se dedica, talvez é mais até pelo ego, porque, nossa, eu insisti muito, então eu quero um resultado, do que de fato por achar que algo bom vai vir dali, né? Ou porque desperta algo positivo. Eu vejo que já não desperta algo positivo pra você. De repente você já tá frustrado ou frustrada com esse atual, tá? Lembrando que a leitura coletiva vai vendo se isso não ressoa com você, tá bom? Agora, o novo, eu já vejo o As de Copas, né? Ou seja, é um novo que se abre aí com amor, com carinho, com afeto, né? Então, um novo aqui que traz uma energia mais amorosa pra você, mais receptiva, mais aberta emocionalmente. É um caminho, assim, digamos, mais gostosinho, sabe? Só que a lua é você, de repente, entrando nesse novo e pensando: ah, não, mas não deve ser isso, não, porque eu não mereço isso. Ou, ah, mas será que não tem algo estranho aí? Nossa, será que não tem uma situação por trás? Ah, é muito bom pra ser de verdade. Sabe assim? Eu vejo a lua, você criando ilusões, você criando paranoias, porque é uma coisa boa e você de repente sente que, ai, não deve ser, sabe? Então você é triste ainda no novo, mesmo o novo sendo melhor, por conta da sua energia. E pode ser porque você tá carregando essa situação do passado ou essa situação do presente, sabe, para nova situação aqui. Mas é algo assim que, pelo que eu vejo, você que vai estar trazendo essa energia, sabe? Então você pode se sentir bem triste também no novo ciclo, mas não é a ver com o novo ciclo em si, né? Com o novo em si, mas sim a ver com você, o que você acha que você merece, o que você acha que é verdade ou não é. O que você acredita, o que você aceita receber, né, do universo. Então, cabe aí os questionamentos, tá? Vamos ver um pouco mais. O que acontece se você insistir, monte no número 3? Bom, a gente tem aqui a paz e assistência profissional. Então, assim, talvez para alguns tenha a ver com questão de trabalho e tudo mais, né? Assim, você consegue fazer as coisas, né? Você consegue fazer as coisas, você de repente vai ter uma ajuda, né? Para quem é com questão profissional, você vai ter uma assistência, você vai ter uma ajuda, você pode conseguir fazer, executar as atividades. Então, tá mais assim, não é que insistir vai te trazer, uma coisa super negativa, no sentido assim, de que você vai estar desamparado, desamparada, não é isso. Mas aqui tá muito com cara de uma coisa que você insiste muito, você até acha, tá rolando bem, tá indo bem, você tá conseguindo, mas é quando você vê, não deu certo, sabe? Então eu diria assim, pra quem quer essa oportunidade, essa situação aqui, você pode até insistir, o problema não é isso, é você fazer muito, sabe? Então não faz tanto assim, porque a frustração vai ser menor. Vou dar até exemplos aqui nessa questão de insistir nessa situação. Ah, é um trabalho, mas eu tô me dedicando, fazendo muita hora extra porque eu quero uma promoção. Aí, de repente, você é demitido ou demitida, entendeu? Ou a promoção vai para outra pessoa, que nem fez tanto assim quanto você. Então, por isso a decepção, entende? Ou, por exemplo, um relacionamento. Você tá insistindo, 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 indo atrás, indo atrás, indo atrás. Só que daí, assim, as coisas parecem que estão rolando bem, quando você vai ver, a pessoa tá com outra. Ou com outro. Então, assim, é meio que isso que eu tô vendo. Não é que a situação em si é ruim, mas, de repente, se você criar muitas expectativas, insistir demais, fazer muitas coisas, agir muito, você vai ficar muito frustrado ou frustrada aqui.
tá? Eu não tô falando pra você fazer corpo mole, não tô falando pra você não agir de forma nenhuma. Se é o que você quer, você pode, tá? Agir em relação a isso e tudo mais. Mas consciente de que as coisas nem sempre vão ter aquele final feliz, né? Que se deseja e tudo mais, né? Partir pro novo, montinho número 3. Vamos partir pro novo. Ó, amigos e colegas, transformação. É, gente, esse novo tá mais aberto pra você, ó. Transformação, coisa boa, amigos e colegas, pessoas legais, né? É uma realidade diferente. Pra muitos, isso vai ativar aqui crenças de não merecimento. Algumas pessoas aqui estão acostumadas a tudo ser difícil, tudo tem que ser desafiador, tudo tem que ser muito esforço, tudo nada é bom pra você, nada vem fácil pra você. Então, assim, tira essas crenças da sua cabeça aí, sabe? Que você não pode estar feliz que uma coisa ruim acontece. Aqui são pessoas que tendem a sabotar, né? O caminho tá muito bom. Deixa eu aqui arrumar um problema. Deixa eu ir aqui procurar um problema pra minha vida. Então, cuidado com isso, tá? Mas assim, um ciclo novo, bom, ótimo. Amigos, colegas, transformação. Algo mais positivo, algo mais amigável, algo mais amoroso, tá? Vamos ver. Se você insistir na situação múltipla número 3. Se você insistir na situação Sol e Ratos, é aquilo, né? Não é que vai ser ruim, mas é algo que pode te desgastar, te trazer um estresse, te trazer uma exaustão. Eu digo aqui, nesse montinho número 1, que se você quer muito. Então, por ter pontos positivos até nessa questão de insistir, pessoal, eu diria assim, que quem quer, você quer, é uma oportunidade, é algo, você tem um sentimento, de repente, enfim, eu acho que aqui não é que você tem que largar a mão total, sabe? Mas assim, não ficar se sobrecarregando em excesso. Não ficar colocando muita energia nisso, tá? Não é que você não deve se esforçar. Se você sente que você deve se esforçar, se esforce. Mas não assim a ponto de ficar, sabe, super estressado, estressada, cansado ou cansada. Que isso aqui sim pode zoar com a sua cabeça, né? Nossa, me esforcei tanto e aconteceu isso. Então, se você quiser se esforçar, se esforça com cometimento, entendeu? Se esforça, mas não vai, sei lá, fazer um monte de hora extra, fazer 16 horas por dia, ficar mandando mensagem sem parar, sem resposta, sabe? Não. Então, aqui tem um limite, digamos assim, né? Você tem um limite. Então, respeite seus limites, né? Respeite quando você não quer, quando você precisa falar não, quando você precisa fazer outra coisa, né? Então, vamos ver aqui agora, se você partir pro novo. Ponto número 3, deve partir pro novo. E pode ser outras coisas aqui também, é claro, né? Gente, o novo aqui tá melhor. Cavaleiro com lírios, né? Você sentindo mais energia, até mesmo porque você não tá tão cansado ou cansada assim, né? Então você mais com mais disposição para fazer também outras coisas, né, da sua vida, encontrando mais paz interior, né? Conseguindo encontrar um caminho mais tranquilo para você, um caminho mais amigável, um caminho mais gentil, um caminho mais harmonioso, até sua espiritualidade aqui, né? Você sentindo uma energia mais leve do que a energia passada, que era uma energia pesada, tá? Mas vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer pra você. Monte número 3. É melhor insistir na situação ou partir pro novo? Vamos ver. As de espadas. Nossa, aqui veio muita carta. Não vou considerar, não. Vou considerar essas. Roda da Fortuna e Alta Justiça. Pessoal, um novo, tá? Aqui é um novo. Se você, de novo, se você quer, sente que você precisa se esforçar mais aqui nesse ciclo atual, fica à vontade. Mas o universo aqui falou do novo, ó, o As de Espadas, tá? Um ciclo novo aqui pra você vai se abrir, vai vir pelo seu destino, então se você quiser aguardar também, né, esse ciclo aparecer, né, fica à vontade aí, tá? Algo espiritual pra você, autossedutiza, a sua intuição vai apitar muito forte, você pode começar a ver horas repetidas, ter sonhos, um novo vai se abrir pra você, é um novo, assim, que vai instigar a sua mente, vai te trazer criatividade, uma energia espiritual muito mais leve, muito mais bonita, muito mais desenvolta. Então aqui eu diria que a única coisa aqui pra você realmente fazer a questão é a lua, né? Que eu falei sobre paranoias, ilusões, tudo mais. Então, se apegue às situações como são, sabe? Por exemplo, apareceu aqui amigos e colegas, então podem ter pessoas muito simpáticas, muito amigas, muito querendo te ajudar. E você pode ficar muito desconfiado ou desconfiada por conta de experiências passadas, né? Então você pode ficar muito assim, se fechar muito, né? Autossacerdotisa. Então se conecte aqui com a sua intuição, não com as suas paranoias. Qual que é a diferença de paranoia e intuição? Olha, gente, quando você
sente a paranoia, você fica angustiado, angustiada. Quando você vê a intuição, mesmo que seja uma intuição negativa, vem trazendo muita paz, tá? Ó, aqui os lírios, tá? Então, veja aí o que é intuição e o que é paranoia. Então, eu vejo que é isso. Lembrando que a leitura é coletiva, veja se isso não ressoa com você. Espero que tenha gostado, ressoado. Gratidão pela presença. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.